Convidada pelo pastor para dar a exortação em relação ao livro Falsos Deuses. E na verdade eu não vou fazer um resumo do livro, eu vou apenas dar um testemunho daquilo que o livro representou para mim. Ao longo da minha vida e também a vida dos meus pais, não posso contar este testemunho sem contar algo dos meus pais. Eu era criança quando os meus pais se converteram. Não me lembro de nunca ter conhecido Jesus. E se há uma coisa que está bem guardada na minha memória de criança, é que os meus pais tinham um grande... Ai, já vou começar a chorar bolas. Sempre tiveram muito temor a Deus. E a nossa vida não era fácil. Nos anos 80 não era uma vida muito fácil. O meu pai... gostava de ter filhos. A minha mãe nem tanto. Estou a brincar, deixa só para aliviar. E então ter três bebés, não é? 3 crianças com a idade inferior a 5 anos, a construir casa, só o meu pai a trabalhar, porque além de ele gostar de ter filhos, ele gostava de ter a mulher em casa. Pronto, a vida não era fácil e nós passávamos muitas dificuldades. E se vocês me perguntarem se eu tenho lembrança das dificuldades, eu não tenho lembrança das dificuldades. Eu tenho lembrança de ver os meus pais buscar a Deus. E esta é uma coisa magnífica de se ver, de uma criança crescer com este sentimento de que os pais, a confiança dos pais está em Deus. Fosse no casamento, fosse na vida financeira, o meu propósito aqui não é contar os milagres que Deus fez, mas se fosse, eu teria muita coisa para contar de coisas que Deus fez nos meus pais, que eu vi, literalmente nós sairmos de casa para irmos do Funchal para Machico, que era longe, eram 2 horas de autocarro, e o meu pai não tinha dinheiro. O meu pai não tinha dinheiro, nós saímos de casa pela fé, coisas assim incríveis. E a meio do caminho alguém apareceu, Sr. Martinho, tome lá. Assim, eu tenho imensas coisas destas para contar. E se há uma coisa que eu sempre vi foi, quando os meus pais tinham uma dúvida, quando os meus pais tinham uma dificuldade, quando os meus pais tinham algo quando precisavam de alguma coisa de Deus, invariavelmente, Deus sempre supria ou uma pregação, ou um livro, ou alguém que nos dava uma palavra, que era o consolo. Eu lembro-me imensas vezes de ver os meus pais a chorar. Tivemos a resposta que procurávamos. E eu estou a dizer isto tudo para quê? Este livro, Falsos Deuses, foi mais um desses momentos em que Deus veio em meu socorro, agora não através dos meus pais, mas eu já como adulta, Deus veio em meu socorro no momento certo para mudar a minha vida para melhor. Há coisas neste livro que se calhar ainda não estou preparada para partilhar com ninguém porque mexeram imenso comigo. E eu percebi, para grande vergonha minha, mas vocês não precisam ficar a gozar de mim, porque vocês também estão lá, eu percebi para grande vergonha minha que grande idólatra que eu era. Quantos ídolos é que eu tinha no meu coração, sem me aperceber. Eu partilhei com os irmãos lá no Funchal que é assim, à medida que nós vamos crescendo na nossa caminhada, as ferramentas que Deus usa para trabalhar em nós são cada vez mais ferramentas de precisão. Vocês sabem a diferença? Ferramentas de precisão. Não chega... Olha a Débora ali. A Débora é minha prima, cuidem bem dela. Quem percebe de construção, se vocês chegar assim numa casa, para reconstruir uma casa, chega ali de martelo elétrico e de malho e parte-se, porque é aquele primeiro impacto, não é? Mas à medida que a obra vai ficando construída, o mestre precisa ser um mestre mais refinado. Não é qualquer mestre que tem paciência para passar a massa e ficar bem acabado. Vocês estão a perceber? Os instrumentos vão aumentando o grau de precisão. E este livro foi para mim... No meu coração, foi este aparelho de precisão que Deus tratou no meu coração. Eu percebi que o meu coração, como o próprio livro diz, o meu coração é uma fábrica de ídolos. E eu tinha ídolos dissimulados dentro de mim. E eu já partilhei com o grupo de leitura, mandei um áudio para vocês assim tudo emocionado, não sei se me perceberam muito bem.
que foi necessário perder algumas coisas para que Deus pudesse tratar comigo, para que Deus pudesse tratar desta questão dos ídolos que nós temos no nosso coração. E uma coisa que eu aprendi é que eu não posso simplesmente arrancar os ídolos do meu coração. Porque nós aprendemos ao longo dos anos, temos a história do tabernáculo, não é? Que é uma história lindíssima, que é das histórias que mais me toca na Bíblia. O tabernáculo, como Deus mandou Moisés construir, como a presença de Deus estava ali. E nós chegamos agora no Novo Testamento, nós já não temos um tabernáculo. Porque Jesus veio cumprir tudo isso. O tabernáculo agora é o nosso coração. O nosso coração é um altar. O nosso coração é adorador. Ninguém não é adorador. Toda a gente é um adorador. Toda a gente no coração precisa idolatrar alguma coisa. O perigo não está em que o nosso coração seja adorador. O perigo está em que ídolo é que está no nosso coração. E o meu coração é um altar. O seu coração também é um altar. E se é um altar, vai ter que ter lá alguém sentado no trono do altar. E nós não podemos simplesmente arrancar essa cadeira, esse trono e saltar no nosso coração. Nós o que precisamos de fazer é mudar todos aqueles ídolos dissimulados que estão no nosso coração e pôr lá Jesus. E isto parece um clichê, parece uma coisa que a gente já sabe, Jesus está no altar do meu coração. Mas será que assim é na prática? Será que não é a nossa família? Será que não é a nossa igreja? Será que não é o serviço? Será que não é todas as coisas que são lícitas? Todas as coisas pelas quais nós até ansiamos trabalhar, ansiamos ser melhores, ansiamos que venham à salvação. Este livro é muito pessoal, a sério. É tão pessoal para mim. Eu desejo que todos vocês leiam o livro com um coração aberto, que estejam preparados para serem confrontados com a vossa própria idolatria. Para que Deus possa arrancar tudo aquilo em nós que não honra o seu nome. E se você ainda não leu o livro, esteja preparado para perder. Se ainda não leu e está a pensar em ler o livro, esteja preparado para perder. Para perder alguma coisa que você ama, mas que está a tomar o lugar de Deus no seu coração. Por tudo aquilo que tirar o lugar de Deus no nosso coração, se nós fizermos uma oração diária, como eu faço, que Jesus realmente seja o Senhor da minha vida, nós temos de estar prontos para perder aquilo que nós amamos. Porque só quando nós perdemos aquilo que nós amamos por amor a Jesus, é que realmente Ele está sentado no nosso coração. Porque quando nós trabalhamos para manter aquilo que nós amamos com todas as forças, então não é Jesus que é o dono do nosso coração. Ainda que a gente possa cantar, ainda que a gente possa fazer as coisas certas, dizer as coisas certas, que esse é o risco que nós corremos aqui na igreja. Nós corremos o risco de já saber a conversa toda certa. Nós corremos o risco de já saber dizer as coisas certas, porque era isso que eu fazia. Eu dizia as coisas certas, eu fazia as coisas certas, eu justificava tudo aquilo que eu idolatrava, porque era a coisa certa. Vocês acham que ter a família a servir a Deus é a coisa certa de buscar ou não é? Agora eu vou-vos dar uma má notícia, é que isso pode se tornar um ídolo. Estão a ver porque é tão pessoal para mim? Este é o meu testemunho. Qual é o seu? Qual é o seu ídolo? Vocês acham que ter uma igreja Vocês acham que ter uma igreja é uma coisa certa ou não é? E eu perdi. Vocês acham que ter um grupo de louvor é uma coisa certa ou não é? Eu perdi. Por isso, aquilo que eu estou a contar é muito pessoal. Porque eu lutava pelas coisas todas certas, mas de forma errada. De forma, às vezes, em que eu era manipuladora, sem saber. Em que eu impunha um jugo sobre os outros, sem saber. Em que eu estava constantemente a julgar, sem saber.
Queria controlar aquilo que as pessoas faziam, aquilo que os meus irmãos faziam, aquilo que acontecia na igreja. E alguém pode dizer assim, ela perdeu tudo. E eu, há uns meses atrás, eu diria, eu perdi tudo. Mas, na verdade, não fui eu que perdi, foi Deus que tirou. Para quê? Para que eu possa agora construir uma fundação boa. Uma fundação boa, em que eu não vou mais perder, porque agora já nada me deslumbra. Estão a compreender? Já nada me deslumbra. Não é o grupo de louvor que me deslumbra, o que me deslumbra é a adoração a Deus. Não é a igreja que me deslumbra, é a reunião dos irmãos que me deslumbra agora. Não é o ir partilhar aquilo que eu sei que me deslumbra, é o aprender com vocês, com aqueles que estão à minha volta. Vocês estão a compreender? Não sei se estão, eu não sei se estão, porque não sei se estão. Porque é o meu testemunho, é isto que eu venho contar. Aquele livro veio fazer isto em mim. E eu estou grata a Deus por isso. Não fiquem a pensar, estas lágrimas, eu ia dizer que não são de tristeza, também são. Porque quando a gente perde alguma coisa que a gente ama, a gente sofre. Vocês que sejam tolerantes com aquelas pessoas que nós pensamos que não são merecedoras de nos pertencer. Sejam tolerantes com pessoas de outras religiões. Porque ídolos, quando eles saem do lugar, magoa, dói. E hoje eu tenho mais empatia. Hoje eu estou crescida. Este processo fez-me crescer para me tornar empática com aqueles que têm ídolos e que não sabem que são ídolos. Amém? Olha.